noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir isso, porque estamos no meio da pandemia, mas eu queria dizer que vocês vão assistir agora a um dos vídeos do projeto A Caminho do Jardim para Tchekov, que foi um projeto criado por mim, pela Maria Padilha, atriz, e pelo Jefferson Miranda, diretor, que a gente quis apresentar para vocês como é um possível processo de construção de dramaturgia para um espetáculo de teatro. E esse espetáculo ele tem como característica ser inspirado na obra e no trabalho e também um pouco na vida do grande dramaturgo russo, o Anton Tchekhov, que inclusive é um dos personagens da peça. Então, a gente teve vontade de apresentar para o público esse processo, que funcionou da seguinte maneira. A gente tem uma primeira parte, um primeiro vídeo, onde nós entrevistamos um historiador, um teórico de teatro e uma diretora que conhecem profundamente a obra do Tchekhov, para a gente identificar qual foi a importância histórica do Tchekhov e qual foi a importância estética dele, né? De que forma a obra dele transformou, porque transformou o teatro, né? no final do século XIX, e também a literatura, porque ele era um grande contista. Depois tem um segundo vídeo, onde nós entrevistamos pessoas que são profissionais, como os personagens da peça. Na peça, a personagem que a Maria Padilha faz é uma atriz que já foi uma grande atriz de teatro. Então, nós entrevistamos a Camila Amado. Tem um outro personagem que é a filha dela na história, que é uma médica, nós entrevistamos uma médica. O marido, o genro, é um policial. E também tem uma diarista, e nós entrevistamos também uma diarista que era professora de português e agora trabalha como diarista. Então, esse foi o segundo momento. E o terceiro momento, nós lemos cenas que eu escrevi a partir dessa experiência, que foi uma experiência com as pessoas reais, uma experiência com os atores, uma experiência com o diretor. Então, o que vocês vão ver nesses 4 vídeos é essa abertura de um processo de criação que muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem como essa aproximação com o Tchekhov e também um pensamento que na peça que o texto tem, que é sobre o cotidiano que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? A peça é uma história original, que é a história dessa atriz, que foi uma grande atriz de teatro, mas que está falida, está sem trabalhar há alguns anos, e ela tem que morar na casa da filha, que é médica, e do genro, que é um delegado. E ela tem o sonho de montar o Jardim das Cerejeiras, né, que é um clássico do Tchekhov, só que no momento, né, das artes do país e no momento da carreira dela, isso é muito difícil, uma peça com 11 atores, mas ela tem esse sonho. Então, ela entra nesse cotidiano, que é um cotidiano de uma realidade dura, com uma personagem que tem muita imaginação, que vive muito na fantasia, mas que também é muito original, muito inteligente, e ela se vê perdida ali e ela resolve, ela decide montar a peça e, eventualmente, ela desce para o playground. Eles moram num condomínio desses de Botafogo, onde tem muitos prédios, e ela desce para fumar o cigarrinho dela, no momento dela relaxar. E um dia ela encontra com um homem que começa a conversar com ela no playground, e o homem diz que é o Anton Tchekhov. A gente não sabe se é ou não, mas... E eles começam a conversar durante a peça. Então, a peça basicamente é isso, é uma crônica do cotidiano, e fala sobre a importância da arte, sobre esse conflito entre realidade e ficção, entre poesia e violência, e é uma homenagem e também é uma visão de como várias características do Tchekhov, estilísticas e de tema da obra dele, são relevantes e ressoam até hoje, né? Então é isso. Então, muito obrigado pela presença. Nesse segundo vídeo, nós vamos ter o depoimento de
profissionais que estão ligados ao universo dos personagens da peça. Então, nós vamos ter a Camila Amado, que é atriz e produtora, o delegado Orlando Zacconi, que é delegado da Polícia Civil, a doutora Isadora Ides Limongelli, que é médica infectologista, e a Mary Pinto, que é diarista e professora. Vamos lá. Tenho 32 anos, sou médica infectologista, formada, terminei a residência faz 2 anos, agora, completando 2 anos, agora no final de fevereiro. E aí eu estava na escola, lá para o segundo colegial, que ano aí? Foi 2004, 2003, 2004. E eu estava tendo aula de alguns ciclos de doenças endêmicas, então eu estava... Não sei se todo mundo teve isso, mas é uma aula que tem doenças negligenciadas, então esquistossomose, doença de Chagas, HIV. E aí eu lembro de perguntar para o professor, quem que faz isso? E ele falou, é um médico infectologista. Eu falei, então é isso aí que você. Não sabia por onde eu ia me enfiar, que caminho eu ia seguir, mas eu sabia que eu queria ser uma médica infectologista. Ah, é a médica infectologista que faz isso, então é isso que eu vou fazer. E aí eu entrei para fazer medicina, fui fazer em Santos, fiquei em Santos, fiz a faculdade, terminei em 2015. Já entrei um pouquinho mais velha, não entrei com 17, eu entrei com 20, e em 2015 eu terminei. E aí, durante toda a minha faculdade, eu sempre tive certeza de que eu seria uma médica infectologista. Então, eu nunca tive nenhuma outra questão, nenhuma outra dúvida de se eu seguiria a infectologia ou se eu seguiria algum outro tipo de caminho. A grande parte da minha vida eu falo sobre HIV. Eu atendo em ambulatório de HIV. É basicamente o meu trabalho. 35, acho que são 35 horas da minha semana, pelo menos, é basicamente sobre HIV. E tem um trabalho, que eu trabalho aqui perto da minha casa, aqui na Cracolândia, que é um trabalho ali na região, né, num SAI que eu trabalho, e basicamente meu trabalho é sobre iniciar tratamento de pessoas que descobriram há uma semana que estão infectadas pelo vírus HIV. Você aprende como lidar com notícias trágicas, que eu não vejo como uma notícia trágica hoje em dia, porque é uma doença de total controle, mas você aprende a falar. No fim, eu faço um ambulatório que é justamente horas e horas e horas de conversa. Assim. As minhas consultas, nesse projeto que eu estou aqui, nos Campos Elíseos, que é aqui na região da Cracolândia, é um projeto que eu tenho bastante tempo para atender. Então, para mim, são as pessoas, com toda certeza. Quando está controlado, ali é mais para a gente dar uma conversada, eu olho o exame e eu olho rápido. A maior parte da consulta é perguntando coisas banais assim da vida, me conta uma novidade, me conta do seu emprego, me conta do seu namoro, do seu casamento, do filho, do gato, qualquer coisa. Então é das pessoas. Na verdade, eu me construí como um antidelegado, um antipolicial. Inclusive, sou visto entre os meus pares como um policial esquisito, diferente. Porque o delegado de polícia, que é essa figura típica, e um pouco até de um resquício autoritário no Brasil, ele tem uma formação fora da carreira policial. Você tem um concurso para delegado, que é um concurso separado do concurso para agente de polícia. E quando você passa no concurso de delegado, você já entra na instituição policial mandando, no topo da carreira. Isso porque você tem um diploma jurídico. Na história das polícias, quem sempre comandou as polícias foram juízes, magistrados. Né? Desde a Intendência Geral de Polícia, que a gente herda essa inquisitoriedade portuguesa, onde, né, os juízes, eles eram os intendentes gerais de polícia, os magistrados. Quando você tem a organização da polícia, se coloca, então, esse cargo de delegado de polícia, onde se exige dele uma titulação, uma formação, uma graduação em direito. Isso é muito esquisito, porque no mundo inteiro, o policial que entra na base da carreira, ele vai ascender chegando ao comando da corporação. Então, na França, o comissário de polícia, que é o
cargo máximo da instituição, ele entrou na base da polícia. E ele vai ascendendo até comandar. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Na Argentina, é impressionante quando você conversa com os argentinos sobre o que é um delegado de polícia, os caras acham que a gente é promotor. No Brasil, se manteve esse resquício, né, de incluir no interior da corporação policial um elemento jurídico, e esse elemento é o delegado, que é uma figura já diferente. Aliás, no Brasil hoje você tem muitos problemas na Polícia Federal e mesmo nas polícias estaduais na relação entre delegados e agentes. Porque, repara, quem toca o dia a dia do trabalho policial são os agentes. O delegado, o que ele faz é dar um fechamento na investigação. Mas quem toca a investigação são os agentes. Só que o delegado já entra na corporação ganhando 3 vezes mais que o agente, já entra na corporação mandando nos agentes, porque a polícia ela foi criada justamente porque a justiça não conseguia realizar algumas tarefas. A principal função que a polícia tem, que não pode ser realizada pelo judiciário, aliás, a polícia foi criada depois do poder judiciário, é emergência. Ou seja, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa. Bom, não dá para sentar na máquina de escrever naquela época ou no computador e peticionar para o juiz. Excelentíssimo senhor juiz, agora estão tacando fogo na Assembleia Legislativa. Não, não dá. Alguém, tem que ter alguma força, algum órgão que chegue para fazer cessar a emergência e, a partir dali, se levar o fato à apreciação do judiciário. Essa instituição chama polícia. Polícia basicamente trabalha com situações emergenciais. Sou do interior do Rio Grande do Sul, Jaguarão. E, assim, eu sou professora desde os meus 16 anos. Eu trabalho com a educação infantil, aí eu fiz uma especialização em formação de educação para alfabetização. E nesse meu caminho, eu migrei da educação infantil e fui, então, para jovens e adultos. E como eu sou mãe solteira, viemos para Florianópolis e aqui eu vim já para a escola, trabalhar na escola. Só que meu contrato aqui era numa escola particular, daí eu fui no próximo ano para o município, só que tem as condições de provas para reingressar, todo ano tem aquela função. Eu fiz um concurso, não fui chamada, até o dia de hoje não fui chamada pelo estado daqui de Santa Catarina. Eu sempre fui o papel principal da casa, de trabalhar, sustentar, pagar aluguel e ter que se virar. E a situação, aí começou os contratos naquela situação bem caótica, chamam, e a gente fica na fila de espera e não estão chamando, e as contas estão batendo na porta. Aí eu disse, poxa, e a escola particular estava pagando muito pouco, não daria para me sustentar naquele momento, e eu me reinventei. Eu disse, eu vou ser diarista. Então, eu ingressei mais nesse ramo da diarista por indicações mesmo, por indicações. Aí eu fui indo, fui me reinventando, fui trabalhando, fui vendo que os meus ganhos estavam sendo melhores que se eu estivesse trabalhando, né, as minhas 20 horas, 40 horas, e eu não quis voltar mais. Eu estava conhecendo um rapaz, um rapaz que eu digo, ele tem seus 64 anos, mas a gente é jovem a vida toda, né? E ele era um português, e nós fomos nos encontrar, tomarmos um café no shopping, e a conversa estava fluindo muito bem, e até então estava sendo o encanto do momento, né? E quando eu falei da minha profissão, eu disse, não, eu não estou mais na ativa como professora, hoje eu sou diarista. Naquele momento, tudo se desfez ali, até o olhar dele, a forma de falar, de agir. O momento foi muito rápido, que acabou, sabe, que apareceu o compromisso, e todo mundo, acho que entende quando se recebe, assim, esse preconceito, né? Então, eu acho que a pessoa que
gostar de mim, estiver comigo, ela vai me aceitar na forma que eu sou, da maneira que eu sou. Eu serei correta porque eu sou correta. A minha personalidade é ser correta. Então, tanto faz eu ser uma diarista ou uma professora ou qualquer outro profissional, a minha ética, ela sempre será a mesma. Acho que até aprendi a conviver com esse preconceito, porque esse preconceito não existe só nesse lado, existe, né? Qualquer, assim, falar, nossa, tu diarista? Nossa, eu não sabia que a sua mãe era faxineira, que triste, fiquei com o coração partido. Gente, o coração tem que ser partido quando a pessoa não tem condições de ir à luta, de trabalhar. Aí o coração tem que se partir, não quando a pessoa é diarista. A pessoa está trabalhando porque ela tem saúde, ela tem condições, ela pode. Então, isso é ótimo, é maravilhoso. E é uma coisa que eu sempre ensinei para os meus filhos, a empatia pelo outro. Sempre se coloque, se tem uma mulher fazendo qualquer atividade, varrendo uma calçada, vejam a mãe de vocês que poderia ser ali. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu não sabia o que ia fazer com aquilo. Eu trabalhava com alguns negócios de família, mas qual era a minha perspectiva? Ser advogado, eu achava que estava muito velho para ser advogado, ou fazer concurso público, que na época, né, anos 90, estava em alta. Né? E aí eu fazia concurso para magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, e passei para delegado. Né? Então, só para explicar que não foi um desejo, eu não queria ser um policial. Quando eu fui tirar o meu primeiro plantão como delegado, veio na minha mesa uma pilha de registros de ocorrência que naquela época, foi em 99, nós ainda não tínhamos a informatização de todas as delegacias. Eu estava numa delegacia que não era informatizada. E recebi um bolo de registro de ocorrência que a gente despachava a caneta. E quando eu vi aquilo, eu não sabia o que fazer, porque eu só tinha conhecimento jurídico. Eu era formado em Direito, tinha sido cobrado sobre Direito para o concurso para delegado, mas nem na academia de polícia eles me deram um treinamento do que fazer na função de delegado. E aí eu chamei um policial que tinha 20 anos na casa e pedi ajuda para ele. Falei, pô, você pode me ajudar? O cara sentou do meu lado e começou a explicar para mim, que era delegado, o que eu tinha que fazer. Só que naquele momento eu era o chefe dele e eu ganhava 3 vezes mais do que ele ganhava. Isso mostra um pouco o paradoxo desse cargo de delegado. Comecei a fazer teatro com Luiz de Lima, Ionesco, estreiei em Portugal, com as cadeiras, a lição, Cantora Careca, aí foi um grande sucesso, o teatro de 3 mil lugares, uma coisa assim muito rara, foi dita Camila Amado, talvez a maior atriz que jamais terá pisado os palcos de Lisboa, só que eu tinha 18 anos, eu não estava nem aí para o que estavam dizendo, eu só estava preocupada em entrar em cena, em acertar as cadeiras, em que porta botava tal cadeira, em que porta saía tal cadeira, e eu vi que, sei lá, que eu me preocupava muito com o todo do teatro, mais do que só com a minha interpretação. Que a minha interpretação, na verdade, eu decorava o texto, respirava só no ponto, botava as proparoxítonas, as paroxítonas, oxítonas no lugar, fazia tudo para não esbarrar no cenário. Eu sabia que não adiantava cristalizar qualquer coisa que eu pensasse sobre a interpretação, porque não dependia de mim, mas o público cada dia diferente, os atores cada dia diferentes, eu cada dia diferente, com o meu dia diferente. Quer dizer, não tinha condições de eu cristalizar nada, eu tinha que arriscar dentro de uma partitura sólida, estudada por mim. Um pianista que toca, mas o concerto dele na Bélgica vai ser diferente do concerto dele na Europa toda. Quer dizer, não tem esse controle. Então, eu vi que eu não tinha como ter controle de nada.
Eu fui produzir teatro porque aí a televisão, depois desse meu sucesso de teatro, me chamou para fazer a protagonista da Escalada, em Tarcísio Meira. E eu era a primeira protagonista na TV Globo, que eu fazia, eu nunca tinha trabalhado na TV Globo, aliás, fui logo de protagonista. Fiquei naquela aflição, naquela angústia, e aí eu gravei 47 capítulos, e um dia eu estava passando no corredor e eu ouvi a notícia de que a Adriana Prieto tinha sofrido um acidente e estava no Miguel Couto, que era ali pertinho da Globo. Aí eu fui para o Regis Cardoso, que era o diretor, e disse, olha, eu não vou almoçar, eu vou ali no Miguel Couto ver o que aconteceu com a Adriana Prieto, porque eu acabei de fazer o filme O Casamento com ela, do Arnaldo Jabor, e eu quero saber dela. Aí o Regis nem olhou para mim e disse assim, mas não vai mesmo. Aí eu disse, o quê? Aí o Neila Torraca, que tinha chegado de São Paulo para fazer a primeira novela dele, no Rio de Janeiro, virou e disse assim, peraí, Camila, eu vou com você. Aí nós fomos para o Miguel Couto, eu larguei, deixei o Regis Cardoso para lá e fui para o Miguel Couto. Cheguei lá, a Adriana Prieto tinha morrido, com 19 anos. Linda, a grande atriz, eu tinha trabalhado com ela, nós tínhamos ficado muito, muito amigas. Aí eu voltei para a TV Globo, estava todo mundo almoçando, todo mundo rindo. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tinha ficado viúva há pouco tempo, com 2 filhos pequenos, eu precisava daquele salário, eu estava ganhando 40 mil cruzeiros por mês. Eu disse, eu não sei o que eu vou fazer, o que meu pai e minha mãe vão falar comigo se eu for embora, eu não posso continuar aqui, não é meu lugar aqui. Como, Márcio? Não é meu lugar aqui. Aí eu fiquei sem saber com quem falar, de repente eu lembrei que o Zubinski estava encostado numa sala, lá em cima, na TV Globo, terceiro andar. Disse, eu vou falar com o Zubinski, que ele é de teatro, talvez ele me entenda. Eu bati na porta, o Zubinski disse, entra! Eu entrei, falei tudo que eu estava sentindo, se me ficou me ouvindo. Eu disse, não dá para ficar aqui. Eu estou ganhando, mas ao mesmo tempo eu estou ganhando um salário que eu nunca vou ganhar na minha vida. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu fiquei viúva. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperada, mas eu sei que eu não posso ficar aqui. Aí eu disse que olhou para mim, seriamente, disse, Camila, vai fazer teatro. Deixa a televisão para aposentadoria. Eu fui felicíssima para casa, porque eu tinha largado a televisão. Quando eu vi que eu tinha largado a televisão, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver? Aí eu fui para o meu pai, disse, meu pai me empresta um dinheiro para eu montar uma peça. Meu pai disse, nem pensar, teatro não dá dinheiro, você está maluca, nem pensar. Aí eu fui no banco para pedir dinheiro emprestado, que era construído pelo Zanini, ali na Barra. Aí eu fui falar com o Zanini foi meu avalista. Eu fui para a casa do Braulio Pedroso, que era meu amigo. O Braulio Pedroso escreveu uma peça, um encontro no bar. Aí eu chamei o Zanoni, Otávio Augusto, etc. e tal, e Rui Guerra para dirigir. Foi ótimo, começamos a ensaiar maravilhosamente bem, só que o Rui Guerra foi chamado para fazer um filme em Paris e largou a direção. Entendi e fiquei sem diretor. Aí eu fui ver, seria cômico se não fosse sério, com a Fernanda Montenegro.
Aí quem dirigia era o Celso Nunes. Eu, sem conhecer o Celso Nunes pessoalmente, eu disse, eu vou contratar esse diretor. Contratei o Celso Nunes e logo eu vi que eu tinha errado. E aí, graças a Yara Amaral, que era produtora, quer dizer, produtora executiva, eu aguentei o trampo. Aí estreamos, uma noite de estreia maravilhosa, e foi um fracasso total no dia seguinte. No dia da estreia, cheio de gente. No dia seguinte, tinha ninguém. Eu tinha pedido 200 mil cruzeiros no banco emprestado. Não tinha como pagar. E eu fui para o teatro de manhã cedo um dia para pensar como é que eu ia resolver essa questão. Aí eu sentei no palco, na luz de serviço, fiquei olhando o cenário, fiquei olhando tudo, e, de repente, a porta do teatro abre e entra a luz do sol, contra a luz do sol, vem caminhando na minha direção uma figura alta, magra, cabelo louro até o ombro. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Parece um anjo entrando. Afinal, chegou na beira do palco onde eu estava sentada, eu o reconheci, ele disse para mim, eu sou Marco Nanini, eu vi o espetáculo na estreia e eu quero fazer substituir o Zanoni Ferrides, porque eu soube que você dispensou eles depois de 15 dias sem ninguém. Aí eu disse, mas Nanini, não vem ninguém. Ele disse, mas eu quero substituir o Zanoni. Quero trabalhar com você, me deu vontade de trabalhar com você. Eu disse, tá bom. Aí ele chamou o namorado dele, que era o Wolf Maia, na época, rapazinho. Nós passamos o carnaval presos no teatro, reensaiando a peça, e reestreamos. Não veio ninguém. O Nanini, que estava fazendo a novela Carinhoso, com Regina Duarte, quando ele saía na rua, todo mundo gritava faísca, faísca, que ele era um jardineiro, mas não veio ninguém. Aí Nanini disse, não tem problema, eu tenho um carrinho aí ele tinha um Volkswagen verdinho, escuro, a gente pega o Sul, porque o Sul tem dinheiro. Pusemos os cenários na mala do carro, todo atulhado, tudo, e lá fomos nós para o Sul. Nenhuma praça do Sul foi ninguém. Aí, quando nós voltamos, a gente resolveu fazer um espetáculo para as escolas, Desgraça de uma Criança, Martins Pena. Aí ficamos 5 anos em cartaz. Eu comprei o apartamento para o meu filho, comprei o apartamento para minha filha, paguei as dívidas. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Eu vou produzir teatro. Faz sentido para mim trabalhar no SUS, por mais que não seja mais confortável trabalhar no SUS. É muito mais confortável, eu moro no centro de São Paulo, é muito mais confortável trabalhar perto da minha casa, num hospital particular. Faz sentido para mim? Não. Para mim, o que faz sentido, o que eu sinto que me realiza, é saber que eu estou num lugar de extrema vulnerabilidade, lidando com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, entendendo que se eu não estiver ali, eu não sei quem tem muita vontade de estar, mas eu tô fazendo a minha parte e sinto que eu faço diferença de alguma forma. Então, para mim, faz sentido estar ali. Mas não é fácil estar ali. Então, eu sempre vivo nesse conflito. E logo na minha primeira semana, a equipe já me pediu um encaixe, falou, você consegue ver um caso de encaixe? É uma gestante. É uma gestante em situação de rua. Falei, tá bom?
né? E aí já fui me preparar, porque por mais que estou acostumada a atender esse perfil de paciente, estou acostumada a atender gestante, estou acostumada a atender pessoas vivendo com HIV e estou acostumada a atender pessoas dependentes químicas ou em situação de rua, mas tudo isso numa mesma pessoa, eu não estou acostumada. Então ela entrou na minha sala. sala. Uma barriga que não tinha nem feito pré-natal ainda, sabe? Ela chegou com uma barriga que eu falei, meu Deus, ela vai parir daqui a 4, 5 semanas, já era uma gestação avançada e ela tinha descoberto, por acaso, porque fizeram um teste nela, né? Esses projetos sociais de rua, ou então um consultório de rua, existem vários projetos que atendem esse tipo de população e atende na rua. Então, eles não precisam ir até a unidade que vai até eles. Então, eventualmente, tem esse rastreio de, bom, vamos fazer teste em todo mundo, e eles saem testando todo mundo, e ela foi um desses casos. E ela chegou para mim. E ela chegou, né, com um agente de saúde que trouxe ela, e trouxe ela contra a vontade dela, e ela não queria falar comigo, ela não queria falar comigo de jeito nenhum. Ela tinha virado algumas noites, provavelmente tinha usado algum tipo de droga. E foi uma das consultas mais difíceis, porque eu não consegui estabelecer nenhum vínculo. E o vínculo que eu tinha que estabelecer com ela, eu acabei estabelecendo com o agente de saúde. E o dela foi uma corrida contra o tempo, mas uma corrida contra o tempo que foi, ela me pegou, eu sei quando as pessoas me pegam, quando eu sei nome, sobrenome, onde mora, e se eu encontro na rua, depois de 20 anos, eu vou saber, porque eu não vou esquecer. Ela é uma dessas. Foi uma grande corrida contra o tempo para conseguir fazer com que ela tomasse o remédio, e aí eu tive que fazer um bem bolado lá, um grande combinado com o agente de saúde. Ele sabia, o agente de saúde sabia onde ela ficava numa região ali perto, na rua, não suportava, não se dava bem, não se adaptava com centros de acolhida, então ela ficava na rua. Ele sabia onde ela ficava e eu tinha combinado com ele que ele ia todos os dias atrás dela, dar o remédio na mão dela, ver ela engolir todos os dias. O único remédio que ele deixava com ela era de sexta-feira para ela tomar no sábado e no domingo. Segunda-feira ele estava lá dando remédio praticamente na boca dela, e foi um trabalho tão tenso, porque já estava tão avançado, e a gestante, quando ela controla o HIV no momento do parto, a chance dela passar para o bebê é nula, assim, a não ser que tenha passado intraútero, mas transplacentário, isso é bem, bem difícil. Então, se a gente conseguisse controlar até o momento do parto, a gente conseguiria evitar que o bebê fosse contaminado. E nessa mesma época, estava a unidade, não sei, acho que era a Secretaria de Saúde, visitando todas as unidades de São Paulo para parabenizar o fim da transmissão vertical do HIV. Eu lidando com esse caso, dizendo, São Paulo erradicou, não tem mais nenhum caso de transmissão vertical. E eu com esse caso falando, meu Deus do céu, se eu não conseguir controlar, a gente volta para o status de ainda existe transmissão vertical em São Paulo. Eu falei, a culpa vai ser toda minha, não posso carregar essa culpa. E aí eu fiz esse trato com o agente de saúde, ele levava o remédio para ela todos os dias, e ela voltava comigo e falava, olha, comigo não marca mais consulta, o senhor me traz ela, sabia exatamente o dia que eu ia estar lá, me traz e eu vou atender o dia que vocês estiverem aqui. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho redondo, assim, ele achava ela, levava ela tomava remédio todo dia, e o bebê nasceu sem HIV, a gente conseguiu se manter dentro da meta de zeradas as transmissões verticais. Então, quando teve o neném e estava tudo controlado, eu tive que encaminhar. E ela parou de tomar o remédio. Ela falou, eu não vou tomar o remédio se não for com você. Aí ela voltou comigo, enfim. Eu trabalhava com um senhor que ele é engenheiro da Celesc, que é a companhia de luz elétrica, aposentado, os filhos fora do país, a esposa dele acompanhando um dos filhos também. E eu cheguei na casa de manhã, senti um clima diferente. Como eu tenho chave, né, eu fui adentrando, assim, fui chamando, ele não me respondia, me deparei com ele caído,
tive que tomar as providências, porque ali era eu e ele, e eu peguei e, né, vesti-lo, liguei para a Unimed para tentar me dar o suporte, e ele, percebi que ele ficou com vergonha, porque ele estava só de cueca, e eu disse para ele, é eu e senhor agora, então perca isso, era meu pai nesse momento, eu digo, vamos se despir dessa vergonha aí, e não tem que passar por isso, e vamos embora. Fui com ele, acompanhei ele para o hospital, ele ficou internado, quem ficou cuidando fui eu só liguei para minha casa e digo, ó, se virem, porque daqui eu só vou sair quando chegar um familiar mais próximo, porque eu não posso deixá-lo, eu tenho que estar com ele, porque eu não ia abandoná-lo naquela situação que ele estava realmente precisando de uma outra pessoa que eu acompanhasse. Aí produzi A Dama das Camélias. Aí Antônio Pedro, que era o diretor da Desgraça para Criança, que ia dirigir A Dama das Camélias, chamou Arlindo Rodrigues, que quando estreamos foram 20 dias de vazio total, que a crítica foi péssima. Aí eu disse, pronto, tem jeito. Aí ficamos 20 dias vazios. Eu disse, Antônio Pedro, tem que baixar o preço, era no João Caetano, tem que baixar o preço, fazer preço popular. Antônio Pedro, não, porque é muito caro, senão você não vai pagar. Aí eu disse, não, vai ser preço popular, 20 dias vazio. Aí, preço popular, fui para o teatro. Cheguei no teatro, a Praça Tiradentes estava lotada de gente. E o teatro lotou e foi uma temporada popular extraordinária. Eu passei no concurso em 99, em 2001 eu já estava no mestrado, produzi um trabalho chamado Acionistas do Nada, quem são os traficantes de drogas, porque eu tive uma observação que quando eu entrei para a polícia, eu trabalhava em Jacarepaguá. E todo plantão meu, eu prendia 3, 4 traficantes de drogas, mas com o mesmo perfil, na época não tinha nem o PP, essas coisas, era Cidade de Deus, São José Operário, aquelas comunidades ali de Jacarepaguá. Fui transferido para a Barra da Tijuca, em 2001. Pô, cheguei na Barra 1 mês, nenhum flagrante de tráfico. 2 meses, nenhum flagrante de tráfico. 3 meses, nenhum flagrante de tráfico. Falei, pô, não tem tráfico na Barra. Né? E aí eu fui estudar como é que se distribuía os flagrantes de tráfico na cidade do Rio de Janeiro. É impressionante. As delegacias da Zona Sul e a Barra, que não é Zona Sul, Barra é Zona Oeste, com perfil de Zona Sul. Se somasse todos os flagrantes de tráfico de drogas dessas delegacias, dava o mesmo número de flagrantes de tráfico da delegacia de São Cristóvão, da 17ª DP, que é uma circunscrição pequenininha. E ali eu pude entender alguns critérios seletivos no processo de criminalização. O primeiro critério é o local do crime. Na Barra da Tijuca e na Zona Sul, o tráfico de drogas não ocorre no espaço público, ocorre no espaço privado. E o espaço onde o crime acontece é o primeiro elemento a definir a criminalização. A polícia ela foi criada para atuar no espaço público, não no espaço privado. Para a polícia atuar no espaço privado, ela precisa de muito mais sofisticação, uma investigação sofisticada, ordem judicial. A polícia não pode entrar no condomínio da Barra sem ordem judicial. Para entrar na favela, basta o pé na porta. Né? Em suma, fui começar a estudar esses processos e comecei a ver, né, quais eram as funções políticas e as funções de poder que o sistema operava. E isso me traz, sempre trouxe na profissão muitas angústias. Né? E aí tem toda uma história de um policial angustiado que está realizando as funções do sistema o tempo inteiro questionando essas funções. O policial, quando ele adquire um conhecimento crítico, né, ele passa a viver um dilema diário na realização das funções da polícia, porque ele já não realiza aquelas funções de uma forma naturalizada. Ele já está prendendo alguém e olhando o que tem por trás daquele ato de prender. Não é mais um mecanismo naturalizado. E quando eu fui fazer esse curso de mestrado em Ciências Criminais, a gente teve uma leitura crítica do sistema criminal. Ou seja,
quais eram as funções reais desse sistema que a gente opera, porque a gente conhece muitas funções discursivas. A prisão serve para prevenir delitos. Pô, será? Né? Essa é a função discursiva, né? Legitimadora do sistema. Mas, por trás dessa função legitimadora, existem outros discursos que vão desconstruir essas narrativas e vão mostrar, olha, a prisão é uma forma de operar poder. Por exemplo, o cárcere está cheio de pessoas pobres e negras, não porque o negro e o pobre tenham mais tendências a delinquir. O cárcere está cheio de pessoas pobres e negras porque eles têm mais tendência a serem criminalizados. Ou seja, você vai estudar os processos de criminalização, que é a construção do crime, do criminoso. Né? Hoje, por exemplo, dos 800 mil presos no Brasil, né, 1/3 desses presos estão presos em 3 crimes: tráfico, homicídio e roubo. Né? Então, repara, o sistema ele define quais são os crimes e, dentro dos crimes, quais as pessoas que vão ser criminalizadas. O tratamento de HIV, ele é exclusivamente pelo SUS, você não consegue comprar. É uma medicação que você não compra. Você até consegue comprar, mas assim, é R$5.000 por mês. Não faz nenhum sentido. É um programa nacional de distribuição de medicação gratuita. Esse SAI, que é um serviço de atendimento especializado, ele atende basicamente HIV, né? Na rede de saúde de São Paulo, acaba concentrando HIV. Por mais que tenha outras ISTs, que as pessoas vão lá para testar, para procurar tratamento, geralmente o projeto que eu faço parte, ele é só HIV. Então, é a grande unidade do centro, é o maior volume de pacientes da cidade de São Paulo. Então, essa unidade aqui dos Campos Elíseos, ela pega toda a região do centro que engloba, desde as pessoas classe A de Higienópolis, Bela Vista e região central, então pessoas com ensino superior, pós-graduadas. Como ele é ofertado pelo SUS, você precisa buscar nessas unidades. E são nessas unidades que fazem teste em todo mundo que as pessoas acabam descobrindo. Pode descobrir pelo particular, um médico que vai fazer uns exames anuais e pede sorologia e descobre. Mas, no geral, são pessoas que vão fazer sorologia, procuram um serviço e chegam lá. Então, eu recebo todo tipo de pessoas. Então, tem classe A, gente com uma escolaridade maior e colocado no mercado de trabalho em cargos maiores. E eu tenho também as pessoas em situação de rua, os usuários de todos os tipos de droga, né? Mas ali na região, principalmente o crack. Tenho pessoas profissionais do sexo, refugiados, então já atendi no mesmo dia em 4 línguas. Eu não falo 4 línguas, mas eu atendi em 4 línguas, sabe assim? Então você vai, Google Tradutor, você vai falando e a pessoa vai ouvindo e a consulta vai rolando, é o que tem. Quem que fala crioulo haitiano no SAI? Ninguém. São pessoas muito diversas, com muitos problemas, e problemas geralmente muito maiores do que o HIV. Então, quando eu vejo uma gestante em situação de rua que chega para mim sob efeito do crack e que não dormia há 2 noites e eu não consigo fazer praticamente nada, eu realmente, isso me pega. Aí eu produzi mais de 40 anos. 40 anos. Não me arrependo um minuto. Fiquei sem um tostão. Meu pai sempre dizia uma vez eu passei por ele estava conversando com um amigo, meu pai Josamar, e eu dizia, como é que sua filha vive de teatro? Consegue sobreviver de teatro? E ele disse, ela é funcionária do Departamento de Milagres. Só que nesse caminho também a gente tem os
os amores e os desamores, né? Porque às vezes a pessoa também te contrata, mas não é aquilo que tu espera. Então, tu faz o teu trabalho, gratidão enorme e parte para outra, porque como eu sou assim uma pessoa muito positiva, uma pessoa, digamos, vaidosa, então eu não é porque eu vou fazer uma limpeza na casa de alguém que eu vou sair sem meu banho, sem arrumar meu cabelo, sem passar meu batom. Eu sou assim. Se eu estragar minha unha, eu chego em casa, eu arrumo de novo, porque a outra casa me espera e quer que eu chegue perfeita. E eu cheguei, ela me contratou por telefone, não me conhecia. Aí, quando eu cheguei na casa dela, e ela me atendeu, me perguntou, pois não, eu digo, sou a Mari. Bom dia, sou a Mari. Aí, você tem o nome dela? E ela me olhou assim, de cima a baixo. Tu é a Mari? Eu digo, sim, sou eu. Foi comigo que a senhora conversou ontem à noite. Aí ela, mas tu veio fazer limpeza? Eu disse, sim, eu trabalho como diarista. E só que quando ela estava me contratando, ela tinha me falado que ela precisava que eu chegasse ao horário, se dava para mim chegar bem antes do meu horário, porque ela precisava sair e precisava deixar o esposo dela em casa, que ele tinha feito uma cirurgia. Olha, o homem tinha feito uma cirurgia, gente. E se não tem problema, eu posso chegar, só para não deixá-lo sozinho até as 9 horas, o terapeuta dele chegar, e eu não tenho problema, eu posso ficar, sim. Ela se sentiu totalmente insegura com a minha presença. E, para dizer a verdade para vocês, eu não vi nem a cara dele, não consegui ver a fisionomia desse homem, porque ela me disse que não precisa mais, nem precisa subir lá, limpa aqui, quando terminar. Eu disse, mas vou só isso aqui, só, e a semana que vem eu te ligo. Até hoje eu estou aguardando o retorno dela para que eu possa terminar o meu trabalho lá. E eu estou aqui para fazer meu trabalho, ser tratada com respeito, da forma que eu respeito, e se eu não me sentir legal, só agradeço o momento e não preciso voltar mais, porque eu sou uma prestadora de serviço e não uma empregada doméstica que é humilhada o dia todo, mas ela sabe que tem que retornar outro dia, tem que voltar porque ela depende daquele trabalho e tem medo. E isso eu passo para outros profissionais. Gente, a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ser humilhada, nós temos que mostrar que o nosso trabalho, ele é tão importante quanto a qualquer outro trabalho. Eu digo trabalhava porque os dois faleceram agora em janeiro. Mas eu trabalhava na casa de um casal de idosos e foram os meus primeiros clientes. Assim, pessoas maravilhosas, a família deles também. Eu era muito querida e respeitada. Até o dia que chegou um dos filhos deles, que morava fora, e veio morar com eles. Vivia longe há muitos anos. E eu não sei se por ciúmes ou não, mas ele começou a criar barreiras comigo. Tudo que eu fazia estava errado, todas as formas que a gente tinha adquirido durante aqueles 2 anos de convivência já não estavam mais certas, e também tratamento com eles, assim, eu vi coisas que me doíam muito, e um dia eu chamei ele e disse, olha, eu não sou da família, eu sou uma simples diarista, mas eu queria pedir uma coisa, não trata eles assim. Olha a idade que eles têm. Durante muito tempo eu estive aqui com eles e nunca aconteceu isso. Então, quando eu vejo isso, me dói muito. E eu queria pedir a você que, se for para você fazer isso, que você faça quando eu não estiver. Eu não sei, mas eu acho que nessa hora eu comprei uma briga interna com eles, sabe? E eu disse, eu vou parar até de trabalhar por um tempo. Ela me ligou, ela me disse, não, Mari, mas eu não tenho quem faça, eu preciso que tu venhas. Porque também eles tinham muita idade, eles não podiam ficar sem aquela manutenção da casa. E quando ele chegou lá, que eu estava, eu fui corrida como um cachorro, gente. Eu nunca fui
tão humilhada na minha vida. As coisas que ele me disse, assim, as palavras dele foram muito dolorosas. Foi assim, cruel. Eu fui embora, assim, chorando quadras, e quando cheguei em casa, eu não conseguia contar, porque a mágoa foi bem grande. Mas é aquilo que eu digo, né? Ser humano é ser humano. Então, talvez ele já tivesse adquirido ali aquela caixa de sentimentos ruins sobre a minha pessoa, e naquele momento ele aproveitou e descarregou. Infelizmente, nós tivemos 2 estereótipos de policial construídos na sociedade brasileira que são muito ruins para o policial. O primeiro foi construído à esquerda, infelizmente, que é o policial como inimigo do trabalhador, policial como braço armado do Estado, policial como agente repressor da luta da classe trabalhadora, dos estudantes, dos movimentos sociais. Bom, ninguém quer ser bandido, né? Ninguém quer ser inimigo. A direita veio e construiu um outro estereótipo. Não, policial não é inimigo do povo, policial é herói. Evidentemente que os policiais foram seduzidos por isso, porque entre ser inimigo e ser herói, bom, eles foram para o abraço, né, do discurso da direita. Hoje eu faço parte de um movimento chamado Policiais Antifascismo. O movimento começou há pouco tempo, 2017, está crescendo. E uma das coisas mais importantes do movimento é a construção do policial como trabalhador. Porque, na verdade, o policial não é nem bandido e nem herói, ele é trabalhador. Né? E quando a gente fala em construção do policial como trabalhador, é que ninguém nasce trabalhador. Isso não é uma condição ôntica. Por exemplo, flanelinha é trabalhador? Camelô é trabalhador? Para esquentar mais o debate, prostituta é trabalhadora? Né? O que vai dizer se uma atividade constitui ou não essa categoria de trabalhador, isso é uma decisão política. É uma construção política. Então, no nosso campo hoje, dos policiais antifascismo, nós entendemos que politicamente é importante construir o policial como trabalhador. O policial, ele sai de casa para realizar uma jornada de trabalho. E ele volta para essa casa e ele tem uma vida que vai além dessa condição de trabalhador como qualquer um, né? São pais, mães, né? Marido, esposa. E eu acho que essa humanização que nós temos que dar para o policial. Eu acho que se as pessoas olhassem para todos os profissionais com carinho, com mais empatia, é um mundo que nós queremos, não é assim? Que as pessoas se enxergassem melhor, se enxergassem como seres humanos.